O que esperar do segundo mandato de Donald Trump para a política externa? Como eu trabalho com análise de política externa, né, relações internacionais, eu vou focar nessa questão. Não vou falar tanto ali da conjuntura interna dos Estados Unidos, da política doméstica, mas sim o que se espera do Donald Trump nesse segundo mandato em relação à política exterior dos Estados Unidos. Muito provavelmente o Trump vai seguir a linha que ele fez ali durante o primeiro mandato. Um ponto importante é que durante os 4 anos de governo do Trump, os Estados Unidos não se envolveram em guerras. Os Estados Unidos não participaram de guerras, mantiveram ali, né, o controle de conflitos que já existiam antes do governo Trump, como por exemplo o Afeganistão. O governo Trump tinha uma política de tolerância zero com o terrorismo, principalmente o terrorismo ali islâmico. Contribuiu muitíssimo para o fim, o desmantelamento do Estado Islâmico, inclusive com o assassinato do al-Baghdadi, né, o líder do Estado Islâmico. Manteve ali uma política bastante estabilizadora, digamos assim, no Afeganistão. A gente vai ver que durante o governo Biden houve aquela retirada super desastrosa das tropas americanas, né, dos americanos lá do Afeganistão, e foi um caos que permitiu que o Talibã voltasse ao poder. E aí a gente tem uma situação bastante complexa no Afeganistão até hoje. Então Trump manteve os Estados Unidos fora de qualquer guerra internacional, tolerância zero com os terroristas, inclusive em relação ao Irã, porque durante o governo do Barack Obama, a gente teve ali, houve uma costura de um acordo para tentar apaziguar a questão do enriquecimento de urânio por parte do Irã, para que o Irã não desenvolvesse uma bomba atômica. E os Estados Unidos repassavam milhões de dólares ali para os iranianos em relação a esse acordo. Durante o governo Trump vai quebrar esse acordo, vai parar de enviar esses milhões aí para o Irã. E aí durante o governo do Joe Biden, né, e da Kamala Harris, esse acordo volta a funcionar e muitos afirmam que realmente o dinheiro que foi enviado para o Irã serviu inclusive para patrocinar o terrorismo, né, que o Irã promove. O Irã é o grande patrocinador, né, promovedor, digamos assim, do terrorismo islâmico no mundo. E aí a gente tem a questão da guerra da Ucrânia, que o Trump é bastante crítico a respeito. Ele diz que vai acabar com essa guerra. Ninguém sabe como, mas ele diz que vai acabar com essa guerra. Um ponto importante que fez o Trump ganhar vários votos foi essa crítica à guerra da Ucrânia, porque o eleitor médio americano, o cidadão médio americano, não gosta de pagar impostos para financiar conflitos internacionais. Então, é uma promessa de campanha do Trump acabar com essa guerra, não sabemos como. O Trump muito provavelmente vai manter esse discurso que ora fala dos Estados Unidos, né, como meio que um líder internacional e ao mesmo tempo tem esse isolacionismo. Foi muito comum também na primeira ida, né, do Trump à Casa Branca. A gente tem aí o Trump meio que criticando a OTAN, né, a aliança ali europeia, inclusive, né, com a ideia de querer sair da OTAN. Eu acredito sinceramente que o discurso dele é mais retórico, até porque os Estados Unidos têm obrigações com a OTAN. Então a gente tem o líder do governo e tem a política de Estado histórica americana. Então muito provavelmente é mais uma retórica, uma crítica, talvez uma reformulação da OTAN, mas eu acho que dificilmente o Trump abandona a OTAN, sai da OTAN. O que a gente pode esperar realmente é um discurso parecido com o primeiro mandato, né, com aquele do primeiro mandato. Muito provavelmente o Trump vai continuar com esse isolacionismo econômico, né, dos Estados Unidos, taxando, né, as importações, principalmente da China, né, vai tentar manter essa política protecionista. Isso pode causar realmente uma guerra comercial, mais uma vez, com a China e com outros países. Essa crítica que ele faz à OTAN, à aliança militar ali europeia, muito provavelmente ele vai mexer aí os pauzinhos para tentar finalizar essa guerra da Ucrânia, não sabemos como. E aí há uma pergunta, né, que paira no ar, se os Estados Unidos continuarão apoiando financeiramente e militarmente a Ucrânia enquanto a guerra não acaba. E aí a gente também fica tentando entender como é que o Trump vai agir em relação à guerra lá entre Israel e o Hezbollah e o Hamas. Com relação ao Irã, tolerância é zero também. Provavelmente o acordo vai cessar e os iranianos não vão ter um aliado aí nos Estados Unidos. É preciso observar também que muito da retórica do Trump foi uma retórica de campanha, né, de candidato. Eu acho que ele vai ser bastante pragmático em relação, inclusive, a países como o Brasil.
O presidente Lula chamou, né, o Trump de ameaça ali fascista, depois disse que assim que o republicano ganhou, disse que era preciso haver diálogo, então uma contradição aí do próprio Lula, mas muito provavelmente a relação dos Estados Unidos com o Brasil não será abalada, será pragmática, né, o Brasil tem ali nos Estados Unidos seu segundo maior parceiro comercial. Então eu acho que é muito mais um discurso retórico, uma força de retórica do que mudanças práticas. Mas muito provavelmente ele vai seguir as linhas, não é, delineadas ali no seu primeiro mandato. Confesso que estou bastante curiosa para saber como será a atuação do Trump nesse segundo mandato na política externa.